Salve, salve! Vamos falar dessa lua nova em Áries, essa lunação, esse ciclo que começou agora no dia 11, que de fato inaugura, né, esse ano novo astrológico, não só com o ingresso em Áries, né, no equinócio do outono, mas que também, com a lunação, é como se a gente trouxesse um desfecho para esse início, né? Eu vou compartilhar aqui a tela do mapa da nossa lua nova, e que, obviamente, quando a gente fala da lua nova, é muito importante que a gente honre, né, esse encontro fecundo, onde a gente tem esse encontro entre lua e sol, na casa astrológica que acontece, provavelmente assuntos que estão ali respectivos a esse cenário da vida vão ser tocados, né? E com uma capacidade, uma possibilidade de gestação. Uma gestação que, por sinal, não só pode trazer né, uma resposta em 9 meses, mas em 6 meses, com a lua cheia desse mesmo signo, em Áries. A lua nova aconteceu aos 22 graus e 24 minutos, e para você saber onde você tem, em que casa isso está acontecendo, existe um site que se chama astro.com, onde você pode localizar, né, onde você tem Áries, mas, sobretudo, onde acontece os 22 graus e 24 minutos, ok? De um modo geral, aqui a gente está aqui com o horário de Brasília, com essa referência das 23h30 e 41, né? E que fala, né, de um início. O arquétipo de Áries é aquele que, de sim para o desconhecido, onde o chamado da heroína é colocado à vista, onde o primeiro passo, onde se inaugura, onde se empreende, onde a coragem é convocada e exercida, onde às vezes existem embates, mas mais do que tudo, Áries é o grito da criança, aquela que nasce, que chora, para dizer, eu sou, e eu tenho necessidades aqui na Terra, sim, e é por isso que Áries é tão voltado para esse eixo, para essa necessidade mesmo de autoafirmação, de se colocar, de entrar de cabeça nas coisas, de assim, há uma inspiração. Afinal de contas, é o primeiro signo, né, da tríade do fogo, é o signo que, de alguma forma, inaugura todo o desenrolar de um zodíaco inteiro. É aquele que rompe a bolsa, que faz nascer, que toca e acessa a cólera, a raiva, a agressividade, aquela energia, aquela consciência onde a gente se vê ainda respondendo a um ego infantil, a criança. Isso porque antes da Lua formar essa conjunção com o Sol, o que contempla a Lua nova, quem abriu a porta para ela chegar em Áries foi Quirón. E foi bem no finalzinho da lunação de Peixes, em que feridas, situações de autoafirmação, onde você não se autoriza ainda, onde você se sente insegura em se colocar ou colocar a tua vontade, porque Áries é o signo que, de alguma forma, traz o conceito de uma espada que canaliza o que é sagrado, esse fogo cósmico, sabe? Na Terra. E que aponta direções e que abre florestas, né? Que abre a mata, que abre um caminho para que outros possam seguir. O que, de alguma forma, atravessa, sim, né? Tem esse impulso. Muitas vezes que
se precipita, porque fica apenas nesse sentir, respondendo a necessidades muito viscerais, né? Ainda quase que pressentidas, nem sempre trazidas a um contexto, né, de racionalidade. E é por isso que, quando a gente olha para onde a gente tem Áries e percebe que aquele espaço da nossa vida se vê bastante impulsivo, né? A gente se vê assim, né? Ou criando, né, disputas, competição, onde, de alguma forma, sempre tem um embate. E, de fato, né? A gente, onde tem Áries, tem essa demanda, né? Essa convocação. Mas também existe o chamado dessa heroína, dessa guerreira, que pode fazer isso com uma espada, traçando um planejamento, traçando uma, entre aspas, uma guerra pacífica, onde aí sim o signo oposto, né, que está ali para equilibrar também Áries, que também pode contemplar com equilíbrio, com mediação, consideração, com beleza, por que não? É Libra, aquele que vai buscar a justa medida, onde a gente vai buscar, sim, que a nossa vontade possa ser aplicada de uma maneira mais equilibrada, mais consistente, por que não? E quando a gente fala de consistência, né, obviamente a gente vai olhar para não só Saturno, né? A gente olha para Plutão, que faz uma quadratura, né, com essa lua nova, não é uma quadratura exata, mas de alguma forma essa vontade que chega, esse início, ele diz respeito a um capricho, a uma ausência. Como é que a gente se coloca na vida? Como a gente aplica? Como é que a gente inicia as coisas? Se são motivações extremamente pessoais, se é para atender, né, uma demanda, né, íntima, independente do que os outros achem disso, enfim, né, como isso repercute no outro, eu diria que essa quadratura de Plutão, de alguma forma, vai impor aí situações desafiadoras, né? Onde disputas de poder, onde as coisas vão ficar mais acirradas, mas que busca aqui, sim, o potencial de transformação da nossa vontade, de a gente também perceber qual é a parte que nos cabe dentro de um todo, né? Fora isso, a gente tem esse estélio, né? Esse conjunto de planetas que todos estão aqui em Áries, né? E obviamente que é uma energia muito fortalecida. Imagina que todos esses, né, os planetas, né, e Quirón e Ceres, todos em Áries, são consciências, né? Eles chegam como se fossem com pastas, contando para a gente sobre situações, sobre áreas mesmo, né? Formas como a gente atua, partes nossas, digamos assim, né? Então, enquanto Mercúrio vai falar vai tratar da nossa comunicação, da forma como a gente interage, como é que a gente, inclusive, elabora o mundo, trazendo aqui uma linguagem. Quirón vai também deter aí, né? Vai cuidar da nossa ferida, né? Essa ferida que arde. Enquanto a Lua vai falar desse passado, do que é matricial, que vem falar do que é sentido, da nossa percepção, né, emocional da vida, de como a gente reage, além de inúmeras outras coisas que a Lua pode representar, e o Sol, né, que não é... O que é o Sol, senão o lugar onde a gente se realiza, se vê. A Vênus, que ainda traz, né, esse beijo, né, ainda ela é como se ela caminhasse, ainda
lembrando desse beijo que ela deu com o Sol, com a Vênus Star Point, quando eles estavam a 5 graus de Áries, né? E que fala de um processo criativo, de um processo, inclusive gestacional de 9 meses, né? Onde você tiver Áries. Então, assim, existem muitas consciências, muita força, muita intensidade de iniciar alguma coisa, ou várias coisas. Por quê? Porque Marte, que é o planeta de Áries, está em Gêmeos, né? Aos 23 graus de Gêmeos, fazendo aqui, sim, um sextil, né? Com essa lua nova, ou seja, existe aqui um diálogo muito, mas muito aberto, disponível, adaptável para o que chega como variáveis, né? Então, é um momento que eu diria que, no mínimo, valia a pena a gente experimentar, se inteirar ou fazer coisas diferentes, né? Atravessar limites, né? Esses continentes, porque Júpiter faz também um trígono com esse Marte, e que aqui vai falar do fazer diferente, ambos em signos de ar, veja bem. Então, assim, durante o ano inteiro, um único momento onde a gente tem uma proporção de fogo muito forte, né? Agora, nessa alunação de Áries, ou seja, se o fogo tem essa capacidade de despertar, disparar, né, trazer essa mobilização, essa inspiração, essa assertividade de se colocar, né, que é isso que faz o fogo, né, essa vitalidade, né, que está tão alinhada, Marte estando em ar, recebendo, né, essas bênçãos de Júpiter, também no signo de ar, dizendo, olha, vale a pena você experimentar o que não é tão ordinário, né? Se jogue para o que é original. E esse Marte, ele não está ali fixo, querendo uma coisa só. Ou seja, se a gente, né, se colocar um pouquinho, né, e se abrir para essas energias, né, para essas consciências que estão disponíveis para que a gente faça, né, e proponha mudanças à nossa vida, mas que a partir de agora a gente também possa experimentar, dialogar de um outro lugar. Né? Trocar desde um outro lugar, aprender, né? Esse Marte em Gêmeos vai ativar muito o aprender, as trocas, as conversas, as negociações, por que não, né? Ampliando, abrindo espaços e trazendo oportunidades de fazer diferente, porque Júpiter está ali em Aquário, quase que mostrando novas técnicas, novas maneiras, despertando essa consciência do que pode vir a ser através de um conceito, de um ideal, enfim, até de uma filosofia, algo que nos tire do que é raso, né? Do que é tão conhecido, e querendo ou não, né? Desde que os nodos lunares ingressaram no eixo de Gêmeos e Sagitário, isso está sendo mobilizado, né? A gente já vai fazer um bom tempo. Até o final do ano, a gente tem essa oportunidade de abrir as caixas, né? De ler, né? Sobre assuntos diferentes e ampliar o nosso repertório, sabe? Então, aqui é ir de uma maneira diferenciada e mais desprendida, mais na curiosidade, sabe? Do que me chama e ainda eu não sei o que é. Porque o arquétipo de Áries fala disso, né? Nos coloca nesse lugar que a gente simplesmente dá o primeiro passo sem saber o que tem além. E existem testes, sim, mas o que faz e que compreende esse herói, essa guerreira, são as marcas de uma jornada, né?
São essas cicatrizes que vão falar e que vão levar para um processo iniciático. E é disso que se trata a alunação de Áries. E Áries na nossa vida. De alguma forma, sempre estamos iniciando, sempre estamos mobilizando de uma maneira que de alguma forma, estimule a nossa independência, a nossa autonomia, o nosso querer, né? Para que a gente traga isso para um lugar mais consciente, mais saudável. E essa quadratura que eu falo de Plutão traz exatamente essa consciência, né? Essa questão de como a gente está indo para isso, né? O que a gente está semeando? Né? É uma vontade única e exclusiva? Ou tem um propósito, né? Tem um sentido? E como isso impacta num coletivo, querendo ou não, né? Num sistema, enfim. Quando a gente fala de Áries, obviamente, né, a guerreira é despertada, e quando a gente olha para esse arquétipo de guerreira, obviamente que a coerência ela é fundamental para se ter a assertividade que tanto se preza em Áries, né? Essa espontaneidade direta que vai ao ponto, sem rodeios. A guerreira, ela busca essa coerência do que pensa e fala com ação. Isso fala de ações impecáveis, a impecabilidade, de você se manter firme, e a vontade em si traz isso, desperta isso, né? Ou é simplesmente um impulso? Esse impulso que se dá impensado, simplesmente chega e a gente se joga, se coloca aí de uma maneira até ingênua na vida. Então, tem que prestar atenção, sabe? Quando a gente fala de Áries, né, na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que dispara, que é um lugar que fere muitas vezes, que carrega um projétil, ele mesmo pode trazer, né, certezas, convicções, mas também essas balas desse projétil pode ferir muito. E a gente tem que prestar atenção, sabe? Para não sair machucando. Mas o melhor é que essa guerreira, né, da qual eu falo, ela está sendo, de certa forma, convocada a olhar para quais aspectos da tua vida você ainda se coloca motivada por um impulso impensado, de uma maneira agressiva, mas uma agressividade tóxica, né? Que machuca o outro. Como canalizar essa agressividade de uma maneira construtiva, que mobilize o corpo, né? As dimensões físicas, né? E por isso que em Áries a tendência também de ficar muito na cabeça é enorme, né? Por isso que é importante trazer para essa realidade do corpo, para que o movimento da vontade, né? Esse passo se dê por inteiro, né? E não fique só numa fagulha, né? Porque o fogo de Áries é assim, né? Inspirado, chama, né? Mas nem sempre consegue finalizar processos. E esse é uma dificuldade de Áries. Então, aqui é só disparando. E como é que a gente sustenta isso, né? Se não olhando para a qualidade dessa vontade, que pede impecabilidade, que pede compromisso, que pede maturidade, que pede direção. E verdade, né? Direção e compromisso com a verdade, a tua verdade, aquilo que traz sentido.
A Vênus em Áries ali, né, também fala desses valores, né, pessoais, querendo ou não, desde do beijo com o Sol, a Vênus Star Point, vem falar de como você pode manifestar e se dar, e se autorizar o teu protagonismo no mundo, a tua história revelada, a tua verdade manifestada. Como é que a Vênus aqui, que apenas começou esse processo, e vai ficar esses 9 meses, né, ao longo desse ano, mobilizando coisas, né, assuntos, contextos, relações, para nos ajudar a olhar sobre quem somos nós, o que nós desejamos. Aqui também a gente fala sobre o autocuidado, né? Porque a Vênus fala também não só das relações, mas também desse amor próprio, por que não? Ainda mais quando está em Áries. Como é que você vem se cuidando, se nutrindo, dando condições, né? E se responsabilizando pelas tuas necessidades, pelos teus desejos? Ou você ainda espera que tudo chegue de bandeja, ou que o outro traga, ou que o mundo traga, sabendo que tudo está ali disponível, né? Basta você querer e desenhar, planejar, né? Ou seja, a gente tem aqui uma configuração super interessante no céu, né? Que fala do nosso compromisso com a nossa vontade, com o nosso caminho, em manter essa assertividade, né? E querendo ou não, né, quando a gente olha essa alunação, a gente tem um ascendente em Capricórnio que vai dar as honras para Saturno. E Saturno está ali, né? Então, quando a gente fala desse senhor do tempo, né? Do senhor do tempo, ele está aqui em Aquário, literalmente mobilizando e nos colocando em situações em que o planejamento ou que o futuro tenha que ser repensado, atualizado. Fora a quadratura com Urano, né? Que essa já é uma tônica do ano inteiro, eu já tenho falado sobre isso, mas que essa quadratura e esse ascendente só reforça essa mensagem, só fala, olha, você está querendo agir, você está querendo trazer coisas novas, então saia dessa zona de conforto, faça-se, né, responsável pelo teu caminho, se coloque com presença, sabe? Com coerência ao que você deseja, né? E acolha, né, essas necessidades de Quirón em Áries, né? Aquelas necessidades que nos faz chorar, que nos, sabe, que nos vulnerabiliza, que nos coloca naquele lugar de pequenez, quase que não autorizadas a seguir adiante, afirmar o passo, se colocar de pé e assumir, né, a nossa verticalidade, né, a nossa estatura, né, o nosso lugar no mundo. E dizer sim, aqui estou. Porque é isso que Ares chama e desenvolve na gente, né? E por mais que você não tenha planetas em Ares, você tem o signo em alguma casa, você tem Marte, ou seja, você tem aspectos ali que estão sendo, de alguma forma, mobilizados na tua vida, em uma maior ou menor proporção. Mas é importante que você experimente, neste ciclo, olhar para como você tem se colocado na vida, né? Existe uma prontidão? O quanto você se autoriza a ser vencedora, a atravessar e cruzar fronteiras, marcas, né?
uma deusa que pode nos ajudar, aliás, uma deusa que é muito ariana, é Palas Atenas, a filha do pai, que nasce de uma dor de cabeça, ele que era casado, né, com Metis, a primeira esposa, e sabendo, né, da sua... sabendo que ele poderia ser deposto, assim como o pai, o avô, por um filho, ele engole a sua esposa, transformando-a em uma mosca. Mal sabia ele que ela estava grávida e que Atena, ela se desenvolve, ele gesta ela pela racionalidade dela, cabeça e dela, quando ele chama, né, porque vem uma enxaqueca horrorosa, e ele chama Hefesto para abrir essa cabeça e de repente sai bravejante lá, Palas Atena. Aqui fala desse impulso de vida, de se colocar, mas também revela para nós uma parte do feminino em Áries que se alia muito ao patriarcado, ao masculino, a essa energia, mas que não reconhece a mãe, que não conhece a sua linhagem feminina, e que cabe a nós alinhar isso. O quanto a gente também está nutrindo essa parte da sabedoria, da estratégia, a partir de um lugar do feminino. Né? Onde é que a gente fica muito também alinhada, né? Aliada a um conceito linear, patriarcal, de resultados, de só atingir metas, nos cobrando, querendo ou não, né? Porque esse contexto a gente conhece muito bem. Então, aqui cabe uma reflexão, inclusive, que enquanto, por exemplo, Nike, a deusa Nike, que trazia, né, para os vencedores das guerras, enfim, a coroa de louro, os que, inclusive para os que tinham melhores, né, estratégias e que sempre andavam ao lado de Atena. Onde é que a gente também coloca essa... Para quem a gente coloca essa coroa de louro? Para que projetos? Para que situações isso é valorizado, né? Como a gente olha para isso? Então, a partir dessa reflexão da lua nova, eu te pergunto mesmo, onde é que você vem aplicando a sua agressividade, o seu instinto, como você tem dialogado com as necessidades mais viscerais que chegam do teu corpo, né? Como é que você tem lidado com metas, com ideias que surgem, com inícios, onde você não está se autorizando ou validando nesse caminho de protagonismo, de afirmação de si, de algo que é criativo e que fala unicamente e exclusivamente sobre você. A alunação de Áries, basicamente, vem despertar, acender uma luz, riscar um fósforo, uma fagulha, para nos inspirar a olhar para inúmeras possibilidades de fazer e aplicar o nosso propósito na Terra. Então, bem-vindas. Aproveitem a alunação e, à medida que os dias forem correndo, a gente vai atualizando lá no Astrofans. E aproveite para ter essa consciência, né, desses primeiros dias da lua nova, para semear e perceber, é uma ativação, né, é uma consciência de mobilização subjetiva. Para passados os 3 primeiros dias da alunação, 4 dias, isso se dá de uma maneira mais exteriorizada. Afinal de contas, a Lua ela já é identificada no céu, é um lugar onde já ganha uma dimensão crescente, onde a gente já consegue identificar uma coerência do que está dentro e o que está fora, ferramentas, meios, situações que já começam a se desenhar e que não ficam tão
intuídas, tão pressentidas, né? Como se a gente tivesse que tatear demais. É uma ótima maneira para atualizar projetos e reiniciar coisas, se caso elas estavam meio que se desfazendo, é um momento de analisar mesmo quais são as novas oportunidades, quais são as novas linguagens, né, e meios que você, de repente, poderia aplicar para algo que já vem sendo trabalhado, né, como se fosse se colocar perante a uma situação até já conhecida, a partir de novos pontos de vista. Tá bom? Então, eu deixo um abraço gigante e agradeço o teu olhar.